Olá, muito boa tarde. Bem-vindos então a este círculo de entrevistas que a Rádio Campanário, enfim, já está muito vinculada e quem nos conhece, e quem nos segue, quem nos ouve, sabe que gostamos de receber aqui os nossos convidados, ouvi-los nas suas propostas, ouvi-los naquilo que eles pensam e querem e desejam também, se forem eleitos, neste caso, para o distrito de Évora. Hoje temos connosco a candidata da CDU, Alma Rivera, é a cabeça de lista pelo Círculo de Évora às próximas eleições legislativas de 10 de março. Tem 32 anos, eu espero não estar enganada, tem 32 anos, é jurista, deputada do PCP à Assembleia da República na 14ª e 15ª legislatura, integrou o Conselho Municipal da Juventude de Évora, na Assembleia Geral do Conselho Nacional da Juventude e do Conselho Consultivo da Juventude. Foi também responsável da Organização Regional de Évora, da JCP, e membro da direção da Organização Regional de Évora do PCP. É membro do Comitê Central do PCP e é candidata proposta pela CDU ao Círculo de Évora. Muito boa tarde, Alma Rivera. Muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui. Em primeiro lugar, o gosto é sempre meu de terem acolhido, portanto, é o nosso convite. A CDU, para este distrito, defende, e também não só para o distrito, mas como aqui existem pessoas que trabalham, existem reformados, portanto, são propostas que serão transversais, portanto, a todos os distritos. E transversal é a CDU propor uma redução do horário de trabalho para 35 horas semanais, a valorização de pensões para 70 euros e falamos também de um aumento do salário mínimo para 1.000 euros já para este ano de 2024. Alma Rivera, o que lhe pergunto, estando o orçamento de Estado aprovado para este ano de 2024 e qualquer destes valores estarem acima da inflação, como é que pensa defender estes valores e estas propostas? Bom, evidentemente que a questão dos salários é hoje central na vida de todos e até na dimensão económica do país. Nós temos um orçamento de Estado aprovado, é verdade, também é algo que não deixa de ser singular, termos aprovado um orçamento, apesar de haver eleições e, portanto, evidentemente linhas políticas que podem ser profundamente alteradas, eventualmente até, e por isso aquilo que está hoje aprovado servirá até a entrada do novo Executivo e aí haverá eventualmente novo orçamento e novas e alterações. Alterações, exatamente, alterações ao orçamento. Existem contas feitas para estas três medidas e falo só destas por enquanto? Aquilo que baseia e justifica estas medidas é, em primeiro lugar, a constatação de que nós temos milhões de trabalhadores pobres, ou seja, pessoas que trabalham, ou pessoas que trabalharam a vida toda, mas agora focávamos naqueles que estão atualmente no ativo, que apesar de o fazerem, se levantarem todos os dias e todos os dias trabalharem inclusivamente muitas horas, acabam por não conseguir sair da pobreza. E, portanto, nós temos que ter rendimentos, sobretudo para quem trabalha, que permitam viver, que permitam satisfazer as necessidades. Não é justo que alguém, apesar de trabalhar, não consiga ter as suas necessidades satisfeitas. Esta é uma questão central e julgamos que nestas matérias, já o dissemos, a questão de quanto é que custa não pode ser colocada só quando estamos a falar de salários e quando estamos a falar de rendimentos ou de reformas. Porque eu vou recordar que de um orçamento de Estado para o outro, 2023 para 2024, sem discussão nenhuma, foram aprovados 1.600 milhões de isenções fiscais, benefícios fiscais, que são direcionados a grandes empresas, a grandes grupos económicos, e que isso nem sequer disputou o mínimo de discussão. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, o Governo, a um determinado momento, quando houve aquele pacto sobre os rendimentos, abriu a possibilidade de as empresas alegarem, através do mecanismo do reporte de prejuízos fiscais,
há anos indefinidos. Portanto, esta medida nem sequer tem, nós já questionámos diversas vezes o Governo sobre isso, qual é o valor, qual é o impacto de despesa, digamos assim, fiscal que tem essa medida, e o Governo também não o pode calcular, porque é virtualmente infinito, porque qualquer empresa pode neste momento, até indo mais longe do que fez, por exemplo, o PSD-CDS, pode alegar prejuízos fiscais e, portanto, assim beneficiar sem qualquer cálculo ao valor das medidas. Portanto, também achamos que, de certa forma, a discussão está um bocadinho enviesada e tem sido um bocadinho enviesada ao longo dos anos, porque sempre que se coloca distribuição da riqueza, sempre que se coloca compensação justa do trabalho, há sempre falta de dinheiro. Mas depois, quando estamos a falar de beneficiar aqueles que têm mais, e nós dizemos, aqueles que influenciam mais o governo e a quem o governo tem servido, aí já não se coloca esse problema. É um exemplo, por exemplo, muito prático disto. Nós estamos a ver a dificuldade que está a ser fixar profissionais de saúde no SNS. Já lá vamos à saúde. Não, mas só para dar um exemplo, sim, é sobre os salários. É precisamente sobre a questão dos salários. Nós sabemos que há neste momento negociações que tardam em alcançar algum fruto, porque o Governo não está disponível para garantir condições para a fixação desses profissionais no SNS. No entanto, basta falar com qualquer enfermeiro que não esteja neste momento no SNS e são contratados enquanto tarefeiros a ganhar o dobro, portanto o dinheiro sai da mesma do Ministério da Saúde e estão a ganhar o dobro daquilo que ganhariam se estivessem no SNS. E isto não é uma questão de dinheiro, é uma questão de opção. E é por isso que, quando falamos em questão de distribuição de rendimentos e de retribuição, temos que ter em conta sempre que nunca há dinheiro até haver. E nunca há dinheiro para aumentos de salários até ela acontecer verdadeiramente. E tendo em conta os níveis de pobreza, a injustiça que é termos, por exemplo, pessoas que trabalharam uma vida inteira e que depois não conseguem sequer fazer face ou escolhem a farmácia ou aquilo que põem na mesa, eu julgo que isso não pode estar em cima da mesa e por isso é que nós colocamos um aumento de 7,5% no mínimo de 70 euros. Se as pensões são baixas, que esses 7,5% nem sequer dariam para fazer uma diferença real na vida das pessoas. Alma Rivera, vamos ser um pouquinho mais pragmáticos e perguntava se considera que estas três medidas das 35 horas semanais, os 1.000 euros de salário mínimo e no mínimo os 70 euros a cada um dos reformados, se seriam possíveis de executar, se eram viável, portanto, estas três medidas ainda em 2024, conforme o vosso programa, portanto, propõe. Nós consideramos que sim. Nós consideramos que não há nenhum motivo para nós termos excedente orçamental, muitas vezes até... Mas estas são medidas de valores fixos para o Orçamento de Estado. Para hoje, que há um excedente para este ano, e houve no ano passado, não nos recordamos assim muitos anos de haver um excedente, e sabemos porque é que ele acontece. No entanto, todos os orçamentos do Estado do Partido Socialista acabam sempre no fim. Há uma orçamentação e ela não é executada. Então, no fim, temos sempre excedente. Todos os orçamentos isso aconteceu. Este foi o maior. O último, 2023, foi o maior. Agora, para nós, se tivéssemos que escolher entre atribuir isenções fiscais a grandes empresas que não estão minimamente aflitas neste momento, pelo contrário, estão a atingir lucros recorde, e, por exemplo, a atribuição de um valor mais justo, um aumento mínimo dos 70 euros em 7,5% nas pensões para fazer face à inflação. Estamos a falar nos grandes grupos, estamos a falar de privados, e era aqui também que eu gostaria que focasse. De grandes empresas. E as pequenas empresas, as médias, as micros, as médias empresas, considera que passando o salário mínimo para 1.000 euros, que seria executível, portanto, para estas micro e médias empresas que têm hoje também grandes dificuldades. É curioso que nós, no contacto que temos tido, nas idas que fazemos às empresas e contactamos no comércio, por exemplo, na restauração, aquilo que nos é colocado como principal dificuldade não é a questão dos salários. Aquilo que nos é colocado como principal dificuldade é a falta de procura, portanto, a falta de poder de compra das pessoas e o problema de não haver dinheiro para consumir e sentirem que as pessoas estão a consumir cada vez menos. É esse o problema que é colocado. Isto é um problema, lá está, de rendimento disponível. Agora,
vamos dizer, é igual a situação de uma grande empresa e de uma pequena empresa? Não é igual. E precisamente por isso é que há formas de intervir também desse ponto de vista. Porque nós falamos sempre nos custos das empresas, falamos apenas nos custos com os salários e com os trabalhadores. Mas essa é uma componente até minoritária dos custos fixos gerais das empresas. Há outras componentes que têm um peso muito grande. Por exemplo, energia. Nós já propusemos sucessivamente a baixa do IVA da energia para os 6%, enquanto é essencial, que julgo que ninguém é capaz de dizer que não o é. E isso nunca é aprovado por aqueles que depois dizem que não há dinheiro para salários e que isso vai ser uma dificuldade para as empresas. Por exemplo, no acesso ao crédito. O Estado tem formas de intervir nesse ponto e não intervém. E, portanto, continua a onerar essas pequenas empresas. Mesmo se formos considerar outros custos de seguros, de transportes, evidentemente do setor da atividade, há muitos outros custos em que o Estado pode efetivamente intervir e até naquilo que nós dizemos que tem que haver mais justiça fiscal do ponto de vista do contraponto entre aquilo que é hoje a taxa efetiva paga, por exemplo, o nível efetivo de impostos que é pago por uma pequena média empresa, daquilo que é pago por uma grande empresa. Nós, com a míriade de benefícios fiscais, de isenções, de truques, que hoje é possível uma empresa que tenha um departamento dedicado a isso ou a uma estratégia assim dirigida, hoje é possível ir buscar isenções para tudo e mais alguma coisa. Faz-se um investimento de capital, tem-se uma isenção. Faz-se um aumento de salários, tem-se uma isenção. Pode ser até só na administração. Portanto, desde que faça a média dos 5%, que foi aquilo que ficou no acordo de rendimentos, já tem direito a uma isenção. Faz uma obra de caridade, não é? Nós vemos muitas vezes isso, especialmente no Natal, toda a gente tem uma política de uma obra de beneficência ou algum tipo de fundação. Isso existe, que é para buscar benefícios fiscais também. Agora, as pequenas empresas não estão em condições de o fazer. E por isso é que a taxa efetiva relativamente às pequenas empresas é superior. E proporcionalmente. Proporcionalmente. Alma Rivera, defende também a CDU, mas eu não era por aqui que queria ir. Há pouco, em off, antes de começarmos esta entrevista, eu dizia que há mais de 20 anos que estou nesta mesa e que já ouvi algumas centenas de candidatos. No entanto, há uma questão que ela persiste, basta vermos os últimos dados que nos chegam do INEM, portanto, para perceber de que o nosso despovoamento, a demografia do Alentejo, mantém-se. Portanto, há cada vez mais, são os concelhos, ou quase todos, nos últimos censos CREAs que tivemos, o Admira, e sabemos porque que aumentou a sua população, todos os outros baixaram a sua população. Isto é um problema. A CDU, portanto, propõe incentivos para fixar os jovens, para integrar também os imigrantes, garante direitos e salários dignos e boas condições de vida. Para isto, e quando falo em fixar jovens, estou a falar obviamente em aumentar também a questão do despovoamento do interior e o despovoamento do Alentejo. Que medidas tem a CDU ou como é que se propõe, portanto, fazer isto? Analisamos aquilo que foram as motivações para as pessoas terem que procurar fazer vida noutro sítio. Isso deve-se essencialmente à falta de emprego, não é? Emprego, por exemplo, mal pago, mas também à inexistência de um conjunto de serviços públicos que em si mesmo são, por um lado, garantes de qualidade de vida, mas também eles criadores de emprego. E um baixíssimo investimento público, sobretudo nestas zonas do interior e aqui no distrito, isso é absolutamente Qual era o investimento público que considera necessário, portanto, para alterar esta Nós temos uma proposta geral de um mínimo de 5%, mas isso tem que se avaliar nos investimentos concretos que são necessários aqui no distrito, não é? Ou seja, podemos ter esta visão global do país, mas aqui no distrito há coisas muito evidentes que é preciso fazer. Pode evidenciá-las, quais são? Temos a questão das acessibilidades, das estradas, não é? Temos a questão da ferrovia, que é em si mesmo um potenciador de desenvolvimento e de fixação de empresas e de
escoamento de produções e possibilidade das produções também se colocarem muito rapidamente no mercado europeu e assim também aliviar muitos custos às próprias empresas. Por exemplo, aquilo que nós defendemos é que as fileiras produtivas, particularmente aqui diria relacionadas com os mármores, com a extração, pudessem desenvolver-se no território e, portanto, que o produto pudesse, nas suas diferentes fases, aqui ser produzido e a riqueza criada, não é? O valor acrescentado também aqui produzisse os seus efeitos, não é? Mas para isso são necessárias, lá está, medidas integradas. E nós, quando falamos de investimento público, normalmente pensamos só nos investimentos que o Estado vai fazer. Isso é verdade. Mas o investimento público, neste caso, ele é um atrativo para o investimento privado. Porque quando se constrói uma escola, à volta da escola há sempre outras atividades. Uma estrada faz o mesmo efeito. E por isso, sem haver essa postura por parte do Estado, de simplesmente assistir às coisas a desertificarem-se e às zonas do país a perderem as suas virtualidades e possibilidades, não vamos lá. E por isso é que temos dito, o Alentejo está muito abandonado, o distrito de Évora está muito abandonado. Isso deve-se a 50 anos de governos PS e PSD, que viraram costas a este território. E é isso que nós queremos inverter, tendo mais força para forçar a que venham esses investimentos aqui para o território e para beneficiar as Mas populações. o que é que considera? Não temos estradas ou não temos, portanto, em questões de mobilidade, não existe essa oportunidade de mobilidade? Temos um problema. E quais são as estradas? Porque falamos também aqui do distrito de Évora, que é transversal ao Alentejo, não podemos isolar o distrito de todo o resto do Alentejo. De qualquer das formas, quais são as estradas que considera que deveriam ser construídas? O que é que falta em termos de estradas? Para já era bom que as estradas que foram agredidas, digamos assim, pela obra de construção da ferrovia pudessem ser reabilitadas pelo Segundo governo. o IP será, não será o governo, mas será o IP, portanto tem essa responsabilidade. O governo já anunciou, por várias vezes, por exemplo, o plano estratégico de influência do perímetro de regra do Alqueva, e isso nunca aconteceu, por exemplo. Não aconteceu aqui, como não aconteceu em Reguengos de Monsaraz e não aconteceu em Mourão. Todos os outros foram, portanto, não, por exemplo, tiveram o seu início. Havia um aproveitamento que tinha a ver com um bloco de regra para aquela zona, que também nunca aconteceu, apesar de termos tido inclusivamente um ministro da Agricultura do distrito, e que por diversas vezes o anunciou e por diversas vezes trouxe essa questão. Portanto, de facto, podemos dizer que o anúncio do governo não nos pacifica, e não nos pacifica também por aquilo que está a acontecer neste momento com o Hospital Central Público do Alentejo. Mas não queria chegar também aqui à questão. Estamos na questão dos caminhos, exatamente, e da mobilidade. Agora temos também a ferrovia, portanto. A ferrovia tinha interesse, sim, que pudesse produzir efeitos aqui, não é? E como é que pode produzir efeitos aqui? Era a questão de um cais de mercadorias e de passageiros. Está a ser pensado no Alandroal. Não sei se está a ser pensado. Isso pode ter sido veiculado em algum momento pelo governo, mas não há nenhuma evidência, do ponto de vista de plano, que isso vá acontecer. Temos que ter atenção a isso, porque muitas vezes estas ideias são de alguma forma dadas como adquiridas e vai-se pacificando as autarquias com estas promessas, e depois isso na prática não acontece. E temos que lutar para que aconteça mesmo. É melhor não descansarmos antes de vermos o cais a ser efetivamente construído. Mas pronto. Mas além do cais, há a questão do IC33, não é? Que julgo que toda a gente percebe a importância. Há a questão do troço de São Mansos, que acaba por ser, ainda hoje, infelizmente, o estado da estrada provocou as suas vítimas, segundo o que consta. Portanto, essas são alguns aspectos. Depois temos ligações, por exemplo, do lado do litoral alentejano, que têm que ser concluídas para que tenhamos um desenvolvimento mais harmonioso também do território, e que, lá está, todo este dinamismo económico que pretendemos que parta a partir de Sines possa catapultar no resto do território, sobretudo nestas zonas que têm indústrias já instaladas,
portanto, em grande medida já instaladas e que precisam de ser ajudadas também à sua própria, por um lado, sedimentação e aquilo que nós colocamos que é a todas à fileira produtiva ser apoiada. Refere também que em questões de transportes públicos eficientes e também o esforço da CDU para que os comboios de Portugal passem para a esfera pública. Sim, quer dizer, como é que pensa fazer, portanto, esta questão, que propostas tem nesta questão, nomeadamente das linhas ferroviárias e também dos transportes públicos, a mobilidade, que é sempre uma questão também, porque estamos a falar do interior e estamos a falar em zonas rurais, que muitas vezes têm tido e têm havido, isto é quase como uma pescadinha de rabo na boca, diria eu, não é? Por um lado, enfim, há falta de transportes para que as pessoas se possam dirigir aos grandes centros, enfim. E por outro lado, não temos pessoas que sustentem, não é? Para que haja viabilidade de uma grande rede de transporte. Pois, por isso é que como é que resolve essa situação? Muitas vezes os estudos que são feitos, inclusivamente da utilização, são perniciosos. Porque chegados a um ponto de degradação e de ineficácia, ou de falta de resposta e de oferta num determinado transporte, não é? Por exemplo, estou a dar um exemplo em abstrato, se não há horários que sirvam ou que sejam adequados à utilização do comboio em determinado ponto, ele vai ter menos procura, não é? Vamos ter menos passageiros. Isso não pode servir para não fazer esse investimento, porque é com esse investimento que vai haver essa mesma procura e esse transporte vai ser o mais utilizado. E nós temos interesse de todos os pontos de vista, não só económico, mas também do ponto de vista ambiental, que a ferrovia seja relançada. Agora, nós tivemos ao longo das últimas décadas, e talvez nos últimos anos isso tenha sido, pelo menos enquanto houve um governo minoritário e também houve uma pressão acrescida por parte do PCP nesse sentido, um grande abandono da ferrovia. Quer dizer, basta lembrar que nós tínhamos uma indústria ferroviária muitíssimo forte e não nos limitávamos à reparação, tínhamos construção, não só ao nível dos comboios, mas também noutros meios de transporte e noutros âmbitos industriais. E isso foi um processo deliberado de destruição de capacidade produtiva e de independência até a nível de possibilidades de investimentos e de linhas de progresso para o nosso país. Houve, de facto, algumas alterações nesse ponto. Daquilo que nós observamos, continua a haver uma visão, como é que eu hei de explicar, uma gestão pouco focada no interesse público, nomeadamente naquilo que falamos da CP, em que em determinados momentos houve até, por parte dos próprios trabalhadores, reação a esse facto, sentirem que estavam a ser tomadas medidas que podiam ser perniciosas para a própria empresa, que punham em causa a própria empresa, e portanto uma outra linha política, uma linha política focada na ferrovia, focada nas infraestruturas necessárias e que não esteja dependente, uma vez mais, de pressões e interesses alheios à generalidade do povo, poderiam fazer aqui uma diferença muito, 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 muito grande e permitir que as decisões não ficassem condicionadas a outras variáveis que não se prendem com o interesse público. Ainda nesta questão, portanto, a CDU defende regressar, portanto, ao plano rodoviário de 2000. Estamos em 2024. Não lhe parece que este plano pode estar, de facto, o mundo pula e avança, como diz a música, que venha a encontrar um plano rodoviário já obsoleto em 24 anos? Hoje as necessidades, elas são conhecidas, quer dizer, elas são tão conhecidas que são, lá está, sucessivamente colocadas anos após anos. E isso é que é a questão determinante. O governo muitas vezes refaz e refaz planos a vários níveis. Então, por exemplo,
pensar planos estratégicos relacionados, por exemplo, com questões ambientais. Só que eles, em primeiro lugar, raramente saem do papel, que é uma outra questão. É que para fazer um plano, estamos cá todos, mas depois é preciso, lá está, direcionar investimento para isso e priorizar. E é isso que tem faltado ao longo dos anos. E por isso, aqui no Distrito, nós temos as nossas prioridades bem definidas e achamos que todas elas têm retorno e podem, efetivamente, ser facilmente compensadas pelos benefícios que vão criar. E essa que é, para nós, a questão de fundo. Sublinha também no vosso programa a importância de aproveitar investimentos estruturantes como o Alqueva, o Complexo de Sines, que já falámos, e o aeroporto de Beja. Eu sou de Borba e tinha Borba na cabeça. De Beja. E começamos por aqui, precisamente porque ainda nesta questão dos transportes e mobilidade, na sua opinião, na opinião da proposta da CDU, como é que poderia ser aproveitado o aeroporto de Beja para desenvolvimento do Alentejo e do Distrito? Era preciso, primeiro, que essa capital distrito não tenha uma autoestrada, que é uma outra coisa. Bem, mas já está agora, acho que já foi anunciado pois, para o IP8 uns milhões do PRR para a requalificação O problema é que voltamos sempre ao mesmo, não é? É que as coisas são anunciadas e depois nós até as vermos em andamento, não podemos baixar os braços e apelamos também às populações que continuem a exigir, porque enquanto as coisas não estiverem à sua frente, à vista de cada um, é melhor não ir à confiança. Mas essa ligação associada à questão da linha férrea também, da ferrovia também. Os transportes. Mas como é que se pode associar este aeroporto de Beja, o que é que pode influenciar, como é que pode influenciar, sei lá, com outros serviços, o que é que a CDU propõe para o aeroporto de Beja? Há hoje um mercado muitíssimo alargado do ponto de vista até do turismo, mas não só. Portanto, nós não estamos a falar num momento em que eventualmente haja contração. Pelo contrário, é uma tendência de expansão e de maior tráfego até que se relacione, quer enquanto ponto de passagem, quer enquanto destino final, com Portugal. E é nessa medida que nós também precisamos de associar, lá está, a uma outra prioridade ou uma outra possibilidade, que é o turismo, que, como nos demonstram dados mais recentes, inclusivamente também está em tendência de crescimento. Ainda por cima, o aeroporto de Beja tem uma localização muito particular, porque está, digamos, quase que a meio caminho entre Lisboa e Faro. E pode servir para responder àquilo que estes aeroportos também não têm condições para responder no imediato. Nós não confundimos duas questões, o aeroporto de Beja com o aeroporto internacional de Lisboa, porque a Portela tem que fechar. E quem disser o contrário, provavelmente está a ignorar um conjunto de... Nunca poderá ser um complemento para um outro que venha a ser construído. O aeroporto da Portela está hoje dentro de uma zona urbana. Não é? Inclusivamente, as populações têm exigido um alargamento até do período em que não há voos, particularmente, estou a falar do período noturno, não é? Porque, por várias razões operacionais, que agora também não interessa aqui estar a expor, há consistentemente voos que perturbam o descanso das populações. Há uma questão de segurança também, que não é de menos importância, e há questões ambientais muitíssimo importantes, tendo em conta os sucessivos alargamentos, as construções que foram feitas para o aeroporto da Portela ter avançado. E, portanto, Portela mais um é um disparate. Aliás, a Comissão Técnica Independente já se pronunciou sobre a solução que seria melhor e que teve, até há bem pouco tempo, e isso é responsabilidade do Ministério das Infraestruturas, há bem pouco tempo, tinha uma avaliação de impacto ambiental em vigor. Portanto, podia avançar a construção, querendo-se, podia-se avançar com o projeto, porque ainda por cima ele estava já estudado. E sabemos que Alcochete era o aeroporto, a localização para o aeroporto melhor. Hoje também temos esses dados que o sustentam. E, portanto,
sobre essa questão, do nosso ponto de vista, isso já devia estar resolvido e não devíamos estar sempre dependentes de um acordo que nunca vai chegar, porque é mais vantajoso a todos os pontos de vista para avançar o aeroporto na localização que eles indicam e, portanto, não devíamos estar à espera disso, devíamos assumir que quer, por um lado, o que inverter processos relativamente à ANA, não é? Não só à TAP também. Mas pronto. Agora, vendas novas não, que é um das, enfim, das possibilidades que estão ainda em cima da mesa. Eu julgo que não há ainda nada que nos demonstre que essa é a melhor possibilidade. Pelo contrário. E acho que as populações também não o desejam. E por isso julgo que havendo uma zona que tem um impacto ambiental estudado, que tem campos propícios para zonas, território, terreno para isso, e havendo até estudos, uma comissão que foi criada de propósito para isso, nesse sentido, não se percebe. Mas essa comissão também, enfim, veio dizer que vendas novas será uma possibilidade. Não encontra que, podendo ser essa a solução ou a escolha desta comissão, que o Alentejo, e falamos tanto da interioridade do Alentejo, também poderia beneficiar com esta solução, vendas novas? De todo modo, Alcochete não é algo que deixe de ter impacto à volta. Aliás, isso é uma das variáveis que, na nossa apreciação, é tida em conta. É que Alcochete também propicia, em vastas zonas do território circundante, efeitos positivos. Mas, de facto, não é essa a questão que está colocada. Vendas novas não é neste momento o nosso destino preferencial para o aeroporto. Achamos, inclusivamente, que há preocupações, e ouvimos-la há poucos dias, preocupações até das próprias populações com essa possibilidade, e isso tem que ser sempre tido em conta. Ao contrário daquilo que o Governo fez, que tentou tirar a possibilidade às autarquias de se pronunciarem e de serem determinantes na localização do aeroporto, nós achamos que as populações devem ser sempre tidas em conta e deve-se procurar sempre criar condições para que as decisões sejam o mais harmoniosas possível, para não criar dificuldades acrescidas até do ponto de vista dos impactos sociais e culturais, que muitas vezes não é, nas avaliações de impacto ambiental isso não é tido em conta, porque há questões sociais que têm que ser consideradas, e por isso achamos que a opinião das populações é importante neste ponto, e não da parte do PCP e da CDU temos tido sempre essa atenção especial e uma consideração muito grande pelas populações. Mas existe algum estudo em que as populações se tenham manifestado para essas afirmações? Eu não vi. Não é? Existem os espaços oficiais, digamos assim, não é? Existem os espaços da democracia e do poder local. Mas o que eu estou a falar é de conhecimento direto. O que eu estou a falar é de contacto com populações, é de conversas que tive há bem pouco tempo, por acaso, por sinal, algumas até sobre esse tema. Nós temos que considerar que um aeroporto não é apenas um aeroporto, não é? Há outras implicações, até do ponto de vista da segurança, das populações. Haverá sempre em qualquer lugar que ele seja construído. Evidente, mas é justo. Mas é uma necessidade e tem que ser construído. Exatamente, isso é uma coisa que não é possível contrariar, porque por tudo o que já vimos, pela incapacidade de Portela dar resposta, isso tem que ser ponderado, não é ponderado, tem que ser mesmo executado já a este ponto, passados tantos anos. Agora, deve-se procurar minimizar e mitigar tudo o que forem impactos negativos para o ambiente e para as populações. Beja está construído, tem esta enorme vantagem, está construído. Está isolado graças à falta de investimentos que foram feitos ao seu redor. E por isso é preciso avançar com eles mesmo e poder... Mas da forma como ele está construído, seria, não sei se era execuível dar resposta, por exemplo, a um aeroporto internacional, não é? Não, são questões diferentes. Não é? Mas é possível até especializar os diversos aeroportos em determinados
fluxos e mercados. Aliás, há uma Sim. proposta que avança com uma solução muito semelhante a esta. E pode ser potenciado pela sua localização também, não é? Como complemento até a outras estruturas que já existem. Agora, é importante que isso seja visto de uma forma integrada. Não é? E o tempo não para. Sim, Alma Rivera, temos aqui pelo menos mais 3 áreas que gostaria de focar e vamos então ao Serviço Nacional de Saúde e à dificuldade que existe no Alentejo. E é daqueles temas que também falávamos que são recorrentes de ano para ano, quase que eu diria mesmo década para década. É a falta de fixarmos profissionais de saúde no Alentejo. Sou testemunha, enquanto jornalista, dos vários concursos que são abertos e ficam desertos, portanto, é alguma coisa que, enfim, quem se candidata tem também como missão, e na sua missão, se viesse a vencer as eleições, que missão tem? O que é, há pouco falou-me na questão salarial. Mas acha que essa resolve esta situação da falta de médicos? O grande fator de falta de atratividade para o SNS e a dificuldade em fixar os médicos prende-se não só com... Falamos do Alentejo, falamos do distrito. Sim, mas é que o problema... Mas temos que nos focar com o Alentejo, exatamente. Quando estamos a falar de zonas carenciadas, do ponto de vista de respostas nas várias especialidades, etc., isso ainda é mais... Mas na sua opinião, porquê é que acontece? Acontece porque os salários são absolutamente miseráveis para quem quer exercer a medicina e porque as carreiras não são atrativas também, porque há 2 problemas. Um é o problema da compensação adequada, salarial, que permita uma justa retribuição. E depois há um outro problema que é a da possibilidade de progressão na carreira. E de exercício até das competências dos médicos, por exemplo, mas isso é igualmente aplicável a enfermeiros, por exemplo, e outros técnicos que dão suporte à atividade do hospital. A possibilidade de desenvolver o seu trabalho num ambiente profissional que seja, no mínimo decente, em que as pessoas não estejam a sentir constantemente a incapacidade da resposta, a pressão dessas insuficiências, isso é muito, muito, muito importante. E o que é que pode alterar isso? Pronto, quais são as propostas? Nós, inclusivamente, na verdade, já há muito tempo que temos alertado para que a situação que temos hoje ia chegar e, portanto, temos já há muito tempo insistido na questão de um regime de dedicação exclusiva ao SNS, ou seja, uma compensação para estes médicos, estes profissionais de saúde que ficassem disponíveis para o trabalho do Serviço Nacional de Saúde. Nós propomos a bonificação salarial dos 50%, mais um conjunto de benefícios ou de melhorias no seu rendimento e nas suas condições de trabalho. Essa é uma questão absolutamente incontornável. Agora, também, e aí importa compreender, temos ouvido a ideia de que não há dinheiro. E há 2 formas de perceber que isso não é verdade. Uma é a contratação de tarefeiros a pagar muito mais do que aquilo que é pago hoje no SNS. E, portanto, acabamos por chegar à conclusão que, afinal, não se quer estruturalmente beneficiar as carreiras. E está-se, por exemplo, a privilegiar a contratação individual em vez de regimes de contratação, de contratações gerais das carreiras da administração pública. Estamos a falar aqui já num plano geral. Falo do Alentejo, destes médicos que é preciso, destes profissionais que são necessários fixar aqui no Alentejo. Têm que ser fixados de acordo com o regime da dedicação exclusiva e com uma bonificação para as zonas carenciadas, ou seja... Mas elas têm existido algumas, nomeadamente também na área da habitação e também alguns incentivos e algumas bonificações. No entanto, continuam desertos os concursos e não conseguimos fixar aqui. Considera que o novo Hospital Central do Alentejo pode vir aqui a suprimir esta carência? Vai tirar muita pressão, desde logo, isso é evidente.
porque sabemos que a situação do Hospital do Espírito Santo é também tem muito a ver com a quantidade de doentes que são encaminhados para lá também por falta de resposta à volta, não é? E, portanto, há aqui vários elementos a ter em conta. Uma outra questão que tem que ser considerada quando falamos do hospital é que nem tudo tinha que ser tratado no hospital. Se houvesse centros de saúde com possibilidade de tratar, por exemplo, ter meios complementares de diagnóstico, etc. Uma proposta que nós tivemos, que inclusivamente foi aprovada no Orçamento de Estado pelo Partido Socialista e depois nunca foi cumprida, nunca passou à realidade. Que era, por exemplo, haver a possibilidade de os centros de saúde fazerem o raio-x, o eletrocardiograma, etc. Pronto. Isso tirava pressão também dos hospitais. E nós precisamos que a saúde seja preventiva, os cuidados primários estejam presentes no território, etc. Isso é uma questão. Depois temos a questão do Hospital Central Público do Alentejo, que é uma outra preocupação nossa. Nós, neste Orçamento do Estado, percebendo que ele não vai conseguir começar a funcionar sem o conjunto de investimentos que propusemos, fizemos no Orçamento do Estado o nosso trabalho, apesar de não termos eleito nas últimas eleições nenhum deputado pelo Distrito de Já lá vamos no final. Ao contrário daqueles que elegeram, fizemos o nosso trabalho e procurámos apresentar propostas. E uma delas tinha a ver com acessibilidades ao hospital, porque ele está desterrado, não é? Já vamos às acessibilidades. Sim, a questão dos esgotos, que é algo absolutamente incontornável ao nível das infraestruturas, por exemplo, os equipamentos, para que o hospital possa começar a funcionar tendo equipamentos. E boas condições ao nível dos equipamentos também é uma forma de aliciar médicos e outros profissionais de saúde a estarem no SNS. Porque uma das queixas que nós ouvimos é também os equipamentos estarem obsoletos e até não ser possível aplicar ou desenvolver na plenitude as capacidades as capacidades profissionais destes trabalhadores do SNS. Portanto, e essa proposta, com o financiamento adequado para que fossem lançados já os concursos, e recordemos que são concursos internacionais e, portanto, que demoram o seu tempo, e depois ainda há sempre a possibilidade de haver impugnações, enfim, sabemos que esses processos são demorados. Tudo isso tinha que acontecer agora, não podia acontecer mais tarde. E não foram aprovadas estas propostas e, portanto, neste momento não temos garantias nenhumas de que ele irá entrar em funcionamento Vamos à questão das acessibilidades. Sabemos que, enfim, está encontrada a verba, pelo menos para a construção do hospital, quer no Orçamento de Estado, quer, enfim, também através de fundos, os tais 40 milhões de euros dos fundos ainda do 2020, penso que sim, que vêm daí. Agora, temos a questão das acessibilidades. Há um diferendo ou tem havido, pelo menos, não tem havido ali um encontro, não sei se de vontades, se políticas, o que é que tem acontecido com a questão das acessibilidades, e a Câmara Municipal de Évora, o que é que conhece do dossiê e qual é a sua opinião e as propostas que tem, porque não podemos correr o risco de ter o hospital está na sua construção para lá dos 40%, não podemos ter um hospital concluído e depois não termos forma de lá chegar. Enfim, não falamos só das acessibilidades. Há todo um mundo, não é? À volta de um hospital desta dimensão e desta importância, os esgotos, a acessibilidade, enfim, muita coisa. O que é que conhece deste dossiê? No plano do relacionamento do governo com os territórios, com as autarquias, a política podia ter um lema, que é o descalçar a bota. Porque o governo, aquilo que tem feito em vários planos, é transferir as competências e as responsabilidades e depois não fazer acompanhar sequer dos recursos, que não são só técnicos, e isso também conta muito, mas financeiros para a sua concretização. Nós estamos a falar neste momento, até além da questão da educação, não é? que sabemos o nível de transferência de competências que foi feito sem adequada compensação, temos, por exemplo, até questões relativas, por exemplo, à atribuição
de autorizações de residência. Alma que é Vera, matéria temos central. mesmo que Sim, perceber não, mas- esta, porque senão vamos ter tempo, tenho ainda aqui duas Pronto, o que o Governo autorizadas. agora quer fazer é, na construção de um hospital, quer dizer, que é Ministério da Saúde, até ver ainda, não é nem nos sonhos do Governo, nem nas propostas do Governo, ainda a competência das autarquias, por a autarquia a ter que fazer os processos de expropriações à volta do hospital. E isso é competência do Governo. Portanto, sempre que se coloca alguma dificuldade, o Governo descalça a bota e diz: tratem. Só que não se esquece é que o dinheiro das autarquias é dinheiro dos cidadãos e que o destinam para outras competências e atribuições que essas sim são das autarquias. Sempre que o Governo descalça a bota e procura mandar as responsabilidades para as autarquias, aquilo que está a fazer é prejudicar. Mas existe um envelope financeiro que vem, portanto, acompanhado aquilo que o Governo pretende, que seja a autarquia de facto a gerir esta situação. Essa é uma competência do Governo. Nós não podemos cair no erro, e estamos a ver isso noutros aspectos, por exemplo, nas escolas, a consequência que isso teve. Nós esquecemos as competências e as atribuições específicas de cada nível de poder e aí sim criam-se problemas muito graves e desigualdades, assimetrias no território muito graves. Qualquer junta de freguesia de Lisboa tem um financiamento absurdamente superior a muitas das câmaras aqui à volta. E, portanto, é preciso que o Governo assuma aquilo que são as suas competências. O Governo tem uma tarefa que é um desenvolvimento harmonioso do território. Constitucionalmente tem essa incumbência. E não pode virar as costas aos territórios que não lhe interessam. Não lhe interessam por vários motivos e provavelmente não lhe interessam também porque, por via do despovoamento, se calhar também não temos a força que devíamos ter nas decisões políticas. E essa é uma perversão total. Isso tem que ser combatido. Essa constante tendência para o Governo lavar as mãos e esquecer-se. Esquecer-se das populações. Porque, em última instância, o problema nem é... Portanto, considera que não deve ser a autarquia, por exemplo, de Évora, a gerir este processo, mas sim o Governo, independentemente se existe um envelope financeiro para o poder fazer, nomeadamente, enfim, O hospital não é o Hospital Municipal de Évora, é o Hospital Central Público do Alentejo. Mas é isso. E, tem essa, e a ideia da sua construção, pelo menos era aquilo que o Governo dizia, quando conseguimos que isso saísse do papel, que também foi uma outra luta muito dura, era que ele serviço, cumprisse esse papel. E nesse sentido não é competência de nenhuma autarquia A, B, C ou D, é competência do Governo tratar disso. Não pode ser. A competência do Governo não é a construção civil do hospital. Um hospital é muito mais do que isso. Mas isso o Governo está a construir. Estou a falar da questão das acessibilidades, das expropriações que são precisas ser feitas. Sem qualquer utilização para as populações. Né? Esperemos é que depois ele de facto se torne um hospital. E para se tornar um hospital é preciso... Portanto, se for eleito é isso que vai defender. É que seja o Governo, portanto, a tomar a rédeas, falamos assim para quem lá está fora. Notou-se a diferença. Notou-se perfeitamente a diferença entre a postura do Governo, quando não tinha maioria absoluta, e a CDU tinha mais deputados, inclusive tinha um pelo Distrito de Évora, a postura do Governo alterou-se de uma forma, quer dizer, de uma forma muitíssimo evidente em várias matérias. Essa foi uma delas, em que agora só encontra dificuldades para avançar com aquilo com que se comprometeu. Nós não aceitamos isso. E não aceitamos que o Governo faça sucessivamente, assuma compromissos que depois não tem intenções nenhumas de cumprir. Não aceitamos. É a nossa posição e vamos lutar a todos os níveis, vamos procurar criar, evidentemente, as pontes, os entendimentos necessários para que isso não aconteça. Portanto, deve ser o Governo, na opinião das propostas da CDU, deve ser o Governo a assumir as responsabilidades, quer em termos de acessibilidades e da própria construção, que essa já está a ser executada. É isso? É só para ficarmos aqui. Isso nunca se colocou, que eu conheça, não se colocou em nenhum que a Câmara assumisse o dossiê, colocou, tem-se colocado sempre. Não, tem-se colocado, por exemplo, quando há obras numa escola secundária, como é uma escola secundária André de Gouveia, que até sempre foi da responsabilidade do Governo e de repente o Governo achou que podia descalçar-se e passar o problema para a Câmara dela. Na questão das acessibilidades, a CDU não concorda. Um hospital, mas tem que me responder a esta questão. Mas é isso que eu lhe estou a dizer, acho que não há dúvida nenhuma. Um hospital é
é uma atribuição e uma competência do Estado Central, um Hospital Público Central do Alentejo. Mas esse está a ser construído pelo Estado. Não deve significar um prejuízo para a população de Évora, porque aquilo que se está a colocar... Estamos a falar das acessibilidades e só disto da exatamente, e por isso mesmo é que o Governo tem que assumir as suas competências. E é isso que nós sempre dissemos. É que o Governo não pode fugir àquilo que são as suas obrigações e, em última instância, é para isso que nós pagamos impostos também, para que o Governo faça alguma coisa e, portanto, tem que pôr o hospital em condições de funcionar. Há pouco falávamos ainda, e eu acho que se enquadra aqui, do despovoamento, enfim, que nos últimos anos e décadas o Alentejo tem sentido. E para que haja pessoas tem que haver emprego, tem que haver habitação, tem que haver saúde, muitos dos pontos que já focámos aqui nesta nossa conversa, e falamos na habitação. Quais são as propostas? Porque de facto e quando falamos em habitação temos provavelmente problemas graves, nomeadamente nos maiores centros mais populacionais, falamos de Évora, enfim, onde as pessoas... Espera aí, que entrou aqui, peço desculpa. Entrou aqui alguma coisa que não era para entrar. É porque já estava no final da... exatamente. Mas havia ainda alguns aspectos que eu vou aproveitar para inserir neste momento, porque acho que são exatamente, na questão da habitação. O problema da habitação é multifatorial, não é? Porque é um problema que tem a ver tanto com o mercado de arrendamento como na aquisição de imóveis. E tem a ver com o acesso ao crédito também, com o acesso e com as condições que os consumidores têm no crédito. E tanto numa questão como outra é possível intervir e houve recusa a intervir. A lei do arrendamento, nova lei, o novo regime de arrendamento, que é conhecido pela lei dos despejos, teve aqui um impacto brutal na liberalização do mercado e, portanto, também fez os seus efeitos e criou possibilidades, por exemplo, para os preços subirem de uma forma incomportável. Portanto, aqui era possível intervir, por exemplo, na atualização das rendas, que querem novos contratos, querem nos contratos em vigor, portanto, na sua renovação, querem novos contratos. Isso foi a nossa proposta, foi rejeitada pelo Partido Socialista no último orçamento do Estado. Aliás, foi feito o anúncio por parte do Governo e depois recusaram-se a assumir essa proposta, incluí-la no orçamento do Estado. Há a questão do crédito, há a questão de dar mais poder negocial às famílias relativamente à renegociação do seu crédito à habitação, tornando menos vantajoso para os bancos forçar as famílias a pagar mais 100, 200, 300, 400 euros de prestação, como está a acontecer. Aliás, não há interesse nenhum que as pessoas tenham que entregar as suas casas aos bancos, como está e vai acontecer. O apoio que tem acontecido... Não, devido a esta inflação, na sua opinião, são apoios que não têm repercussões positivas nas famílias? O problema com a barriga, para não enfrentar os bancos, para não colocar os lucros da banca a servir para mitigar os problemas das famílias, para não se enfrentar, está a empurrar com a barriga o problema e depois as famílias vão pagar na mesma, só que vão pagar mais tarde. Ora, o problema coloca-se na mesma, porque também não há perspectivas, digamos assim, de haverem outras medidas para mitigar esse problema. E há um outro problema aí. Isso aí tem a ver mais também tem a ver com os preços da habitação, quer no mercado da aquisição, quer no mercado de arrendamento, que tem a ver com a inexistência de uma política ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, de investimento na habitação pública. Nós temos algo que já ouvi vários valores, mas diríamos entre 3 e 4, 5% no máximo de habitação pública. Quando temos países que têm 20, 30%. E isso faz toda a diferença porque permite condicionar o próprio mercado, não é? E intervir também desse ponto de vista. Há várias formas de resolver esse problema. A construção, ela tem que avançar, tem que se também retirar algumas dificuldades, alguns entraves à agilidade destes processos, para que, de facto, até aproveitando os fundos que existem, se possa avançar e que elas possam estar construídas, mas também tem que ter essa noção de que é algo que demora. Um outro aspecto que eu queria referir antes que acabássemos e que tem a ver com uma luta muito importante para nós e que nós queremos que fique resolvida de uma vez por todas, tem a ver com o regime da aposentação antecipada dos trabalhadores das pedreiras.
porque sabemos que essa é uma realidade que aparece todos os dias. Ainda ontem, em Borba, houve trabalhadores que, apesar de reconhecerem que esse regime foi obra da CDU e do PCP na Assembleia da República, que, portanto, nós conseguimos, quando o PS não tinha maioria absoluta, determinar a existência de uma altura, portanto, de um governo que ficou, portanto, conhecido como a Geringonça. Exatamente. E havendo essas condições políticas em que o PS era obrigado a ter que negociar e a ceder em muitos aspectos, isto aliado à luta intensíssima dos trabalhadores, que foi de anos e anos e anos, foi possível ter esse regime. Ora, depois, o governo foi pressionado pelas associações patronais do setor para que limitasse esse acesso. Neste momento estão muitos processos empatados, utilizando o subterfúgio da questão do perímetro, da pedreira, mas também a questão da transformação primária, que são algumas partes da letra da lei, e também a exigência de documentos para além daqueles que estão na lei, está-se a limitar o acesso ao regime a muitos trabalhadores, que estão, alguns, nem sim nem sopas, não sabem o que é que lhes vai acontecer, e outros estão a ver negado, objetivamente, o acesso. E essa é uma luta que nós vamos continuar e que não abandonamos com as condições que tivemos, mas decididamente, se tivermos mais força, vamos continuar. Para que todos os trabalhadores que estão neste momento até com problemas e doenças profissionais, que muitas vezes não são reconhecidas como tal, trabalhadores que não estão já em condições ou não deviam estar a trabalhar e a exercer as funções que exercem, possam ter um regime de qualidade no acesso à reforma e que não os penalize. Isso é dignidade para as pessoas que trabalharam a vida toda, e isso é também uma forma de reconhecer um setor de atividade e torná-lo também mais atrativo, valorizando os que nele trabalham. E essa é uma luta que nós não vamos de maneira nenhuma desistir e que queremos ver esta situação solucionada e que a proposta produza os efeitos que era suposto ter produzido em primeiro momento. A Alma Rivera, na verdade, ela produziu efeitos e, como no início deste assunto disse, efeitos também, neste caso negativo, para a entidade patronal. Nós estamos no território e houve muitas empresas que fecharam portas por falta, de facto, de pessoas, de mão de obra. Que resposta dá a CDU, portanto, à parte inversa, neste caso, às empresas, se esses trabalhadores saíssem todos? Isso não está colocado. Temos que mas ser quase rigorosos. Todos. Isso não está colocado. Mas quase todos. Mas de qualquer forma, o que aconteceu foi que, quase por magia, quando não havia dinheiro para fazer aumentos salariais, para fixar esses trabalhadores, para impedir a sua reforma, houve aumentos salariais muito significativos, o que também nos leva à primeira questão de nunca haver dinheiro para aumentos de salários até eles acontecerem. É tudo impossível até se tornar possível. E, portanto, isso também foi uma prova, lá está, de que mas, no entanto, os trabalhadores continuam, de facto, a querer sair. Há uma outra questão. Há trabalhadores que estão numa situação muito melhor do que aquela que estavam. Agora, há uma questão que tem que ser aqui considerada, que é a questão da formação. E podem ser encontradas formas, não é, de também ajudar a formar trabalhadores para a indústria, nas diferentes vertentes, não é? E ajudar a formar também trabalhadores jovens. Evidentemente, certo? Exatamente. E jovens, perguntamos aonde é que estão os jovens. Não estão porque não têm trabalho cá, porque se estivessem cá e trabalho de qualidade e bem pago, se calhar estavam cá. Portanto, temos que estancar, não é? Isto é um ciclo vicioso, tem que ser parado. E é parado com esses investimentos, com essas políticas direcionadas e pensadas para produzir efeitos. E se nós dissermos aos jovens que há essa possibilidade de terem uma carreira, de terem mais estabilidade, de terem possibilidade, por exemplo, de ter a sua casinha, de fazer a sua vida aqui, com uma indústria que esteja mais pujante também com os investimentos que nós propomos, mas que também tenha uma carreira que, do ponto de vista da retribuição, seja mais vantajosa e que também tenha a perspectiva das pessoas não estarem a trabalhar até estarem absolutamente incapacitadas para tal e com graves problemas ao nível de saúde. Isso tudo contribui para que os jovens se fixem. Isto foi exatamente o contrário destas políticas que estamos a referir, que aconteceu, por exemplo, nas forças de segurança. É que à custa de baixar as condições de trabalho, os jovens deixaram de querer entrar. E, portanto,
é preciso inverter esse aspecto. Não vai ser de um ano para o outro. Apesar de que, muitas vezes, há demonstrações de que, havendo um ambiente em que se conhece uma melhoria em determinado setor, isso dá um impulso de atratividade. Mas é incontornável agora deixar como está e deixar as coisas degradarem-se, isso é que não pode mesmo acontecer. Alma Rivera, as coisas não correram bem, portanto, nas últimas eleições legislativas para o distrito, nomeadamente para o candidato na altura, o João Oliveira. O Dr. João Oliveira é uma figura, eu atrever-me-ia a dizer uma figura querida deste Alentejo, e a CDU não conseguiu eleger o seu candidato. O que é que ele leva a pensar? Que vindo a doutora Alma Rivera dos Açores, que não é tão conhecida, portanto, não é tão conhecida, porque não é, quando foi na altura e quando é o João Oliveira, que vai ser eleita e que os alentejanos, nomeadamente, lhe vão dar esse distrito e vai dar esse voto. O distrito elege apenas 3 deputados, que é em si uma questão que também é daqueles que já são, exatamente, já é recorrente. Tem a ver com, depois também, com o próprio problema do despovoamento. Se for por território, teríamos mais alguns, não como é por pessoas. Exatamente, não. Mas depois também há que considerar outras formas de distribuição mais proporcionais que existem, que são possíveis até com o regime constitucional vigente, mas pronto. Aquilo que eu julgo que é importante aqui destacar é a ideia de que nas últimas eleições, por força também, digamos, de uma manobra de vitimização relativamente ao Orçamento do Estado, que depois se provou ter sido exatamente isso mesmo, uma manobra e uma vitimização, por força do medo legítimo das pessoas que voltassem o governo do PSD-CDS, como tivemos nos anos da Troika, com as consequências que se conhecem, as pessoas, também ao abrigo de uma ideia de que estão a votar num primeiro-ministro e não em deputados, e neste caso são só 3, concentraram muito o voto no PS, o tal voto útil. O problema é que esse voto se revelou inútil, particularmente para os votantes de esquerda, na medida em que, ao concentrarem a votação no PS, aquilo que fizeram foi mantiveram o deputado do PSD, portanto, deram força à direita e deixaram de fora o deputado da CDU. Há hoje muitas pessoas que se aperceberam de que isso aconteceu e que ficaram inclusive chocadas pela não eleição do João Oliveira. Julgamos que isso deve ser tido em conta. Agora, nós também procuramos, e é algo que talvez só a CDU faça com esse empenhamento, procurar que se discutam programas, que se discutam também ideias e compromissos e que não se discutam apenas caras, sorrisos e palavras bonitas e sobretudo que se olhe para a prática dos partidos, sendo essa, no nosso entender, o critério da verdade, a prática, o critério da verdade, é aí que se deve fixar também a reflexão de cada eleitor. Agora, também não é verdade que eu tenha vindo dos Açores para aqui, tenho já que dizer. Porque... Não, dos Açores, natural dos Açores, acho que não enganada. Verdade, já verdade. Miquelense, mas não é de São Miguel de Machado, é Miquelense Açores. Aqui estaria mais perto, é São Miguel de Machado. Mas eu, quando fui eleita em 2019 pela primeira vez para a Assembleia da República... Aliás, eu li o seu currículo político no início. Eu vivia em Évora, tal como vivi até há poucos anos. Depois houve alterações do plano pessoal e por isso não aconteceu. Mas, quer dizer, não podemos dizer que não haja uma ligação efetiva ao território. Ela existe por 2 motivos. Um é porque nós somos dos sítios e identificamos-nos com os sítios onde nos tratam bem, onde nos recebem bem, onde estamos felizes. E isso acho que todos percebem como este distrito é maravilhoso e como qualquer pessoa que venha para aqui viver, como eu vim, se sente bem. E em segundo lugar, porque o nosso é um projeto coletivo e é um projeto... Queria só deixar os leitores, os ouvintes tranquilos relativamente à segurança de todos nós, foi só a queda do relógio. É significativo, pode ser simbólico, mas então para dizer que este projeto é um projeto de gente que sempre lutou e que está todos os dias no território a lutar pelo desenvolvimento do distrito.
que todos os dias está ao lado das populações nas suas lutas. E por isso este não é um projeto da A, B ou C, é um projeto de todos os que amam e que querem ver o Distrito de Évora desenvolvido. Eu perguntava-lhe para terminar se a possibilidade do Chega no território a assustava, mas vamos deixar para o dia 4 estas e outras questões, porque de facto ficámos aqui na nossa entrevista um pouco aquém, não falámos do ambiente, não falámos E tanto do haveria para emprego, dizer. mas que o tempo é o que é e já vamos 14 minutinhos para lá do tempo que estava previsto. Mas foi o possível. No dia 4 voltamos a encontrar, então aí para debater com todos os outros candidatos, e serão certamente abordados esses temas e outros. Agradeço mais uma vez a Alma Ribeiro. Muito obrigada, foi um gosto. Até uma próxima. Até dia 4, pelo Até menos. dia 4. Muito obrigada, então. Já sabe, senhora Vinte, amanhã não temos, teríamos o Partido Socialista, que entretanto vamos ter na próxima sexta-feira, e não tenho o calendário aqui à minha frente, mas eu anunciarei com certeza na próxima quarta-feira qual será o candidato. Muito obrigada. Obrigada. E até mais logo. Obrigada. Não dá nunca. Eu nunca me sentei a esta mesa que desse o tempo. Não dá. Nunca